Agora, cara, pensa que assim, a gente tem uma galera assistindo a gente hoje que muitos são cristãos, tem gente que é cristã, tem gente que não é, Sim. né? E por que ser mais parecido com Jesus? Assim, tirando o lado espiritual e da fé, olhando para quem hoje não tem fé de alguma forma que está assistindo a gente, Legal. existe algum benefício, algo a se colher, né, ao ser mais parecido de fato com Jesus? Ou é só o lado difícil, o esforço? Cara, sim, assim, na nossa pregação, né, na nossa missão ali, a gente fala de Jesus como 100% homem, 100% Deus, né, e aí como 100% homem, Jesus vem, porque assim, ó, se a gente pensar em Jesus como Salvador, né, qual que é o conceito para quem não sabe, né, Jesus veio para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Então, por causa dos nossos pecados, nós morreríamos, e aí ele veio lá morrer a nossa morte, né? Ok. Então, se a gente pensasse apenas nesse conceito, Jesus poderia ter aparecido com 30 anos e morrido lá na cruz. E acabou. Por que que ele nasce? Por que que ele cresce? Por que que ele vive Tem uma 33 profissão. anos? Tem uma profissão, entendeu? Por que que ele anda 33 anos nessa terra? Porque a salvação não era só nos perdoar dos pecados, mas era nos ensinar a ser humano de novo. Entendeu? Então, até um termo bíblico fala que ele é o último Adão. Então, você tem essa figura de Adão, primeiro ser humano, e você tem essa figura do último Adão. Ou alguns usam até um termo segundo Adão. Ou seja, ele veio nos reapresentar o que é ser humano, né? E aí todo o nosso trabalho é esse, é olhar para Cristo e aprender novamente o que é ser homem, ser humano. Então, quando ele perdoa, a gente fala, cara, então o caminho é perdoar, né? Quando ele é generoso, fala, então o caminho é ser generoso. Quando ele serve, ele lava os pés, até do cara que ia trair ele, fala, então esse é o caminho. Entendeu? Então, é por isso que a gente olha para ele como aquele que veio nos ensinar novamente o que significa ser humano. Não, cara, e você falou do último Adão, isso daí me lembrou de uma história que eu vi de um amigo recente, que ele diz o seguinte, existem dois Adãos, né? É o primeiro Adão, de Adão e Eva, e você tem Jesus, né? O último Adão, o segundo Adão. E tem uma lógica interessante, que eu disse até um dia desse aqui no escritório, que o primeiro Adão, ele nasceu perfeito, do nada, né? E a primeira tentação ele sucumbiu. Sim. E Jesus, ele nasceu pequenininho, foi crescendo, engatinhou, aprendeu Exato. a falar, virou carpinteiro, foi crescendo e aconteceu tudo o que aconteceu. E a lógica aqui é que a vida dele de fato se torna um exemplo até para a gente viver a nossa, né? Como você Exato. mencionou, de tal forma que se a gente quer construir algo grandioso, a gente precisa respeitar os degraus da vida, né? Algo grandioso nasce pequeno. Né? Não dá para você nascer grande da noite por dia, que isso daqui te traz muita fragilidade. Muito bom. E nos negócios, todas as vezes que a gente tentou buscar uma fruta alta ou alguma coisa mais complexa, a gente acabou, cara, em algum momento tropeçando. É diferente daqueles que a gente começou pequenininho lá atrás, só uma pessoa, duas pessoas foi crescendo e hoje viraram as nossas grandes fortalezas do negócio. Né? Então, quer construir algo grandioso? Comece pequeno, né? Agora, Muito bom. o que você... Tiago, antes de você ir para a próxima pergunta, tem um recado importante que eu esqueci de falar no começo desse podcast, que é o Superchat. A gente vai ler o Superchat de vocês. Quantas perguntas? Não, mas o Kaique tá muito mercenário, né? Não é possível, cara. É porque eu esqueci, aí tem uma galera que começa a mandar, a galera vai ficar com dúvida. Então, ó, a gente vai priorizar os Superchats acima de R$100. Caramba. E a Tá gente, bom. e a gente, Caramba. a gente vai ler alguns, que eu ainda não determinei quantos. E os que mandarem abaixo, se der tempo, a gente dá uma Então, olhadinha assim, também. faz valer. Faz valer a pena Faz essa pergunta. valer. É porque tem uma pessoa que falou assim, ó, primo, faça boas perguntas. Bom, me dê boas ideias, então, fica a dica aí. Manda aí uma boa vai pergunta. tentar. Mandei. Mas só, ainda falando um pouco sobre Jesus, porque todo episódio que você grava, você fala, né, poxa, somos cópias de Jesus, Yes. etc e tal, né? E eu acho isso muito interessante, eu queria falar um pouquinho mais disso ainda. De novo, pô, você falou que a gente aprende a viver quando a gente olha para a vida dele, que foi um exemplo, e aprende a perdoar, ser generoso, etc. Mas o que você acha que isso daqui traz de fato como benefício para nós, que optamos, né, conscientemente por, de fato, ser mais generoso ou, cara, viver com Jesus, perdoar mais as pessoas? Isso aqui é só um esforço, porque não é fácil perdoar, né? Não. Pô, alguém pega, te sacaneia e você fala, porra, cara, Jesus faria isso, mas não, eu não faria, tá louco? Eu vou perder essa pessoa, olha a sacanagem que ela fez. Então, assim, que tipo de benefício eu posso de fato colher materialmente na minha vida? Sim. Se é que existe algum, né? Cara, o que eu diria,
não é uma lógica onde vai ter um benefício certeiro material. Tá. De fato, indiretamente isso acaba acontecendo. Porque, por exemplo, se você seguir a lógica de você não se envolver com drogas, você não entrar no alcoolismo, você não trair a sua esposa, é muito provável que você vai ter muitos benefícios materiais disso, porque você vai gastar nisso, você ia perder dinheiro nisso, você ia, né, complicar a sua vida naquilo. Então, a obediência, de fato, ela traz. Mas ela não é uma lógica, porque você vê pessoas obedientes que tiveram grandes problemas. Pessoas obedientes que descobriram câncer. Pessoas, entendeu? Então, ela não é essa lógica linear. Mas, algo que é linear é a paz de espírito. Algo que é linear, aí é você colocar a cabeça no travesseiro e seja falido ou próspero, cara, existe uma paz, o que até a Bíblia chama de shalom, né? Uma paz completa ali na parada. Por quê? Porque você fala muito disso, o que muda é a sua prioridade. O lance de Cristo, cara, Cristo fala assim, ó, Jesus fala assim numa das passagens, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E ele de fato tá falando, eu não tenho casa. Eu não tenho nada, eu não possuo nada, entendeu? Mas por que dessa liberdade absoluta? Porque ele possuía tudo, né? Por quê? Porque é alguém que o seu tesouro é o Pai. O seu tesouro é o Senhor. Então, cara, você entende que você está diante de alguém inabalável? Porque você não tem onde pegá-lo. Porque o que nos abala? Quando alguém afeta nossas estruturas. Então, por exemplo, se eu falar assim, cara, minha vida é minha esposa. Esposa é minha vida, né? Até a gente tem algum costume de falar, ô vida, né? Ô minha vida. Ou seja, a minha vida é abalável. Porque a minha esposa pode adoecer, ela pode morrer, ela pode querer ir embora, ela pode me trair, ela pode qualquer coisa. Então é abalável. Pô, minha vida é a grana. Então é abalável, porque eu tô à mercê da economia, dos caras que trabalham comigo, de uma traição e tal. Ô, a minha vida é minha aparência. Abalável. Eu posso ter uma doença onde eu não consigo mais cuidar da minha aparência e tal. Então, tudo isso é abalável. E foi muito louco que agora, recente, com a pandemia, pela primeira vez a gente teve um abalo quase que geral, né? Tudo se abalou. Tipo assim, sempre foi, afetou essa área, mas essa aqui tá boa, né? Afetou aquilo ali, mas de repente, cara, veio um abalo geral de todas as estruturas sendo mexidas, né? E aí, aquele que colocou o seu tesouro em algo que não tem como ser tirado de você. Porque o que alguém aqui ou no planeta pode fazer para tirar a presença de Deus de mim? Nada. Paulo escreve, né? Quem vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Quem? Entendeu? É Lula, é Bolsonaro, é economia, crise, é pandemia, é doença, nada pode nos separar. E aí você pensa nos primeiros discípulos que tinham isso como conceito, o cara chegava e falava assim, então eu vou te matar. O que era matar? Matar era simplesmente promover ele para o que ele chamava de tesouro, que era encontrar com o Senhor. Então assim, eu vou te prender, entendeu? Nada conseguia parar esses caras. Então, para mim, é esse propósito. O propósito muda de lugar. O topo das prioridades muda e acabou, cara.